Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Josué capítulo 5. A circuncisão dos filhos de Israel. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que passassem, desfaleceu-lhes o coração, e não houve ânimo mais entre eles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedras, e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi essa a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito, porque todos os do povo que saíram estavam já circuncidados. Mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito haviam ainda circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor jurava aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs aos seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Celebra-se a Páscoa. E estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Um anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora como príncipe do Senhor dos Exércitos. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué capítulo de número 6, a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o muro subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor.
E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, e 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifres de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as trombetas iam os sacerdotes. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos digo: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes, que levavam as 7 trombetas dos chifres de carneiros adiante da arca do Senhor, iam andando continuamente, e tocavam as trombetas, e os 2 homens armados diante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir a alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que estiverem à sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviávamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tornardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata, o ouro, os vasos de metal, de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes a trombeta, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e o jumento. Raabe é salva. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto houver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo havia queimado pelo fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família do seu pai e a tudo o que tinha. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar a terra de Jericó. E naquele tempo Josué o esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e a sua fama corria por toda a terra. Josué capítulo 7, o pecado de Acã. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá,
tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu contra os filhos de Israel. Enviado, pois, Josué de Jericó, alguns homens de Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué, e disseram-lhe: não suba todo o povo. Subam uns 2.000 ou uns 3.000 a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos. Assim subiram lá o povo, uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na cidade, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos da cidade deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, meu Senhor Deus, por que com efeito fizestes passar este povo o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos fizestes perecer, antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão? Ah, Senhor, que direis? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão nosso nome da terra, e não farás como o teu nome ser grande. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediu a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os teus inimigos. Viraram as costas diante dos teus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Não serei mais convosco, e não desarraigareis o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz-lhes: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderá suster-se até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomasse chegará segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomasse chegará às casas, e a casa que o Senhor tomasse chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado ao fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem foi tomado Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: meu filho, peço-te glória ao Senhor, o Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e colocaram tudo perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas,
e seus bois, os seus jumentos, suas ovelhas e até a sua tenda, e tudo quanto tinham, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Josué capítulo 8, Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Olha que eu tenho dado à tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e ao seu rei, como fizestes a Jericó e ao seu rei. Salvo que para vós tomarei os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os à noite. E deu-lhes ordem dizendo: olhai, ponde-vos de emboscadas contra a cidade por detrás delas, não vos alongueis muito da cidade, estando vós atentos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando nos saírem ao encontro como antes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-lo dará nas vossas mãos. E será que tomando a cidade por-lhe-eis fogo conforme a palavra do Senhor? E olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, no ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel adiante do povo de Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se e chegaram de fronte da cidade e alojaram-se ao norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e pô-los de emboscada entre Betel e Ai no meio do ocidente, e puseram ao povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. Foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo-o, o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate ao tempo determinado de fronte das campinas. Porém ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué, se afastando da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse atrás de Israel, e deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade e a tomaram, e puseram fogo na cidade. E vendo os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não podiam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo fugia no deserto e se tornou como os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, que a fumaça subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade que lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar os moradores de Ai no campo do deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada até serem consumidos,
Todo Israel se tornou a Ai e o feriu ao fio da espada, e todos que caíram naquele dia, assim homens e mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança até destruir totalmente os moradores de Ai. Então somente os israelitas tomaram para si o gado, os despojos, conforme a palavra que o Senhor tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou um montão perpétuo em ruínas até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro, e o lançaram à porta da cidade e levantaram sobre ele um montão de pedras até hoje. Josué edifica um altar. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenava aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras inteiras, sobre a qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que está escrito diante dos filhos de Israel. E todos os filhos de Israel, e os anciãos, e os príncipes e juízes estavam de um e de outro lado perante os sacerdotes e os levitas que levavam a arca da aliança, e os estrangeiros, os naturais, metades de frente do monte Gerizim, e a outra em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Vamos ficando por aqui. Eu espero você amanhã, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre.